Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Estamos no 17º Copac Campinas, São Paulo. Evento organizado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e o stand da Traumec. Ao meu lado, o professor Dr. Jonathan Ribeiro. Meu amigo, um prazer imenso. Agora, de verdade, que eu furei o último, né? Tivemos uma oportunidade, acho que há 2 anos, se não me engano, né? Não foi possível. E aqui agora no Copac, uma honra poder recebê-lo. E a gente poder falar um pouquinho, né, do que você tem feito lá no Rio de Janeiro e, obviamente, pelo colégio do qual você é coordenador do capítulo 7. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Eu furei o último por motivos de força maior, mas tranquilo. Essa conversa hoje vai sair. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Obrigado pela presença, viu, doutor Jonathan? Cara, o Copac é uma referência dentro da especialidade. Não tem como a gente começar esse podcast dentro desse congresso e não falar da importância desse evento dentro da especialidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui em São Paulo e Campinas. O Copac é um evento fantástico do ponto de vista para o colégio. É um evento, o segundo mais tradicional, né? Perde ali para o Cobrac. Então foi o primeiro regional que a gente teve firmando e funcionando e sendo viável para a especialidade, e por isso que todo mundo tem um carinho muito grande pelo Copac. Por ser São Paulo, ele já chama a atenção por si só, é a área central para todos os outros estados participarem, e aqui em Campinas é melhor ainda, porque Campinas é uma cidade que produz muita ciência. Então ela chama todo cirurgião para estar aqui, para poder ver, para poder se atualizar. E a estrutura está fantástica, a grade está fantástica em todas as áreas, principalmente pelo momento que a gente vive da nossa especialidade. Então a gente tem muita discussão técnica acontecendo e evoluindo de uma forma muito rápida, e ao mesmo tempo a gente também tem muito problema extra-técnico que o colégio está na briga junto com o CFO para poder resolver. Então é um momento muito importante para o membro, para o especialista estar presente e entender tudo o que está acontecendo para a especialidade. Dentro do Colégio Brasileiro, você atuando como coordenador do capítulo 7 no Rio de Janeiro, qual que é a atuação desse coordenador dentro do colégio nesse capítulo que você atua? Lá no Rio de Janeiro, o capítulo, a gente sempre teve uma função mista. A gente tem uma função educacional, de promover a educação regional ali do colégio, né, para o especialista, para o membro, mas aos poucos a gente foi mudando para ter uma formação educacional, mas também está próximo do CRO, né, das nossas regionais, para tentar ajudar o membro nos problemas do dia a dia, que são muitos, né, problema extra-técnico, né, fora a parte da educação. Então, dentro do capítulo, eu acho que eu estou na minha 3ª gestão de coordenador. Já fui adjunto, já fui coordenador de capítulo, aí saí para a revista, voltei agora para a coordenação de capítulo. Mas é um grupo, né? Então a gente vai trocando ali, mas todo mundo trabalha junto. Eu, Ricardo, o professor Silvio, Eduardo Cardoso, o Rodrigo. Então a gente tem um grupo muito grande ali para tentar ajudar. Então hoje, o que a gente está colocando dentro dessa gestão? A gente quer estar próximo do conselho. Então a gente tem uma comissão ali junto ao Conselho Regional de Odontologia, tentando uma interlocução com os convênios, com as operadoras, para tentar fazer a vida do membro, do especialista, um pouco mais fácil, para a gente tentar discutir soluções para as autorizações, para os problemas de credenciamento que tem acontecido. Então o colégio, essa gestão não está focada tanto na educação, a gente está tentando dar uma resposta para o membro do ponto de vista prático. A gente está tentando aqui melhorar a sua vida junto ao CFO para você conseguir trabalhar melhor, para conseguir autorizar suas cirurgias, para ter menos problema de auditoria. Então, o nosso foco é esse. E aí, a gente, para não deixar a parte de educação tão parada, a gente ofertou para o residente membro do colégio um curso com um apoio fantástico da Traumec, um curso prático de princípio de fixação esquelética. E a gente fez esse curso há mais ou menos 2 meses atrás. Recente, né? Sem custo para o residente, um curso completamente gratuito, com treinamento em biomodelos, com os preceptores das residências do Rio, com o professor convidado de fora do Rio. A professora Renata veio do Espírito Santo, a professora Renata Pitella, o professor Pedro Beringer veio da Bahia para participar. E a gente fez um curso muito legal, um dia inteiro com treinamento prático, misto com aula teórica, para o membro residente do colégio. Então, assim, a gente tenta entregar algo que o membro veja e fala, poxa, o colégio está tentando me ajudar. Seja o residente que está começando com algo prático, seja o especialista que está na batalha do dia a dia ali com as dificuldades da especialidade. Professor, eu queria que você falasse sobre essa geração contemporânea mais nova dentro da especialidade, da qual você faz parte. Sim.
mas você tem uma curva, uma curva muito acentuada aí, não só na questão científica, mas de conhecimento. Você é preceptor, chefe coordenador de serviço de residência, enfim, você está um pouco fora da curva. Você está um pouco fora da curva, né, dessa geração da bucomaxilo. Como que você vê essa busca pela formação, a formação desse aluno nesse momento atual da bucomaxilo? Assim, eu sou muito sincero toda vez que perguntam isso, que chamam para dar aula em faculdade. Eu não acho que a gente viva um momento fácil do ponto de vista de formação. Mas eu não acho isso na bucomaxilo, eu acho isso em qualquer área educacional. Então eu dou aula em graduação desde 2012, né? E a gente vem vendo uma curva que sempre foi uma curva ascendente da facilidade, da tecnologia, de como a pessoa aprende. Hoje a gente já não vê essa curva. Você conversa com qualquer professor, professores muito mais antigos que eu, eles vão vendo uma curva de um ensino um pouco mais difícil, um estudante que... a principal frase que eu uso ninguém quer pagar o preço do que tem que ser pago. A especialidade te cobra demais, a especialidade te toma saúde, tempo, convívio com parente, com amigo, lazer, mas infelizmente é a única forma que a gente tem de tirar um aluno da graduação de odontologia e fazer ele andar e entrar dentro do hospital e sem produzir dano ao próximo. Muito pelo contrário, a gente tem que produzir uma pessoa que atenda a comunidade, que preste um bom serviço para a sociedade. Mas o preço a se pagar é muito alto, porque a gente tem que fazer uma formação muito completa. Então o exemplo que eu dou, e que eu converso com todo mundo que tenta prestar a especialidade hoje você está disposto a pagar o preço? Porque se você é um cara que está reclamando da odonto, que sofreu muito para se formar em odontologia, a odontologia tem 4.500 horas, num curso em 4 anos. Quando você vai para a parte de bucomaxilo, você vai ter 8.640, você vai ter quase 2 cursos de odontologia num tempo muito menor. Então, obviamente, você vai sofrer demais, você vai ter que fazer um sacrifício. E aí, hoje a gente começa a discutir isso. Então, os preceptores têm que estar mais em cima do estudante. É uma forma diferente de se ensinar, porque você precisa entregar um pouco mais, você precisa entender a necessidade da geração atual. E até a minha época que eu peguei ali, 2008, 2009, né, quando eu estava ali no meio da residência, você ainda tinha um ensino um pouco mais raiz, do tipo, não fez? Se vira, o problema é seu, toma uma punição e segue o jogo. Talvez hoje, se a gente aplicar esse mesmo método de ensino, a pessoa não vingue. Entenda que pode levar algo pessoal e tal. Então, eu acho que, infelizmente, o preceptor ele tem que se adaptar à geração que está ali. Você consegue extrair bons profissionais, você consegue formar bons profissionais, mas talvez não do mesmo método que nós aprendemos. A gente precisa se adaptar a um ensino um pouco mais acolhedor, como a gente diz lá na faculdade. Claro, acolhedor sem deixar de cobrar. Quando você larga de mão e também não cobra, aí eu falo, você não pode desistir do ensino. Se você desistir do ensino, você tem que parar com aquilo ali. Então vai fazer sua clínica privada e sai da parte do ensino, senão você está produzindo um problema social. Esse é o ponto. Falando um pouquinho, para a gente finalizar, sobre o futuro da especialidade, falando dessa geração que a gente acabou de comentar agora, o interesse em ciência, né? Você tem uma referência dentro dessa área, busca por conhecimento na área científica, esteve à frente da revista, eu não me recordo. Sim. Qual o nome da revista? JB Cons. JB Cons. E onde o objetivo da revista é trazer comprovação científica. Sim. Como que você vê essa geração por essa busca, já que nós estamos numa geração de imediatismo, doutor? Hoje, eu acho que os serviços estão um pouco mais organizados do ponto de vista de produção acadêmica. Todo o serviço acaba produz artigo, tem um trabalho de pesquisa mais sério, o que talvez na minha época a gente já não tinha essa cultura, então faz uma monografia, tá tudo certo, uma monografia. Hoje não, todo mundo tenta publicar, tenta produzir, mas a rede social e o aprendizado via rede social é um perigo. Isso é um ponto. Às vezes o residente, eu vi o fulano postou um caso, e trata aquilo como um aprendizado. E você não pode levar a rede social como um aprendizado. Então, falta talvez um pouco de maturidade e ajuste, que cabe ao preceptor fazer esse ajuste. Porque essa geração vem disso. Sim. Ela vem aprendendo muita coisa na internet, no YouTube, na rede social. Todo mundo está fazendo, vou fazer. É ótimo, mas você tem que ter o filtro científico. Então, nem tudo que se produz é ciência, mas isso está publicado aonde? Quantos casos ele fez? Né? Então, às vezes, se a gente vê alguma aula, uma palestra, fala, o cara fez um caso, ele está mostrando aqui. Aí o residente vê aquele um caso e ele quer aplicar na semana seguinte.
olha, o professor fulano fez aquele caso lá no congresso, vamos fazer que a gente tenha um caso igual? Eu falei, não, lógico que não vamos fazer. A gente vai fazer o que está consagrado, espera um pouco, tem um pouquinho mais de calma. Então, o filtro dessa rede social é muito importante. É uma ferramenta ótima, se produz muita ciência, mas tem que ter esse filtro do que vale aplicar e o que ainda é... Espera um pouquinho, tenha mais prudência, isso não é para você ainda, não é tão fácil quanto parece, na mão do cara consagrado é mais fácil, na mão de quem está começando é mais difícil. Então é isso que talvez a gente precise pensar. Para finalizar, a última pergunta, residência versus especialização, como você enxerga essa formação e qual que é o caminho? Olha, eu acho que hoje o colégio tem uma normativa muito clara de como tem que ser a formação do especialista. São 8.640 horas, uma dedicação exclusiva e integral, abordando todas as áreas da especialidade. Isso é muito melhor dentro de uma residência pelo simples fato que você dá estabilidade para o residente. Então, como ele tem uma bolsa, ele não precisa se preocupar com todos os fatores, se preocupar em pagar a conta, em ajustar os problemas familiares que todo mundo tem. Então, a residência dá uma estabilidade para o estudante se desenvolver. Mas a especialização na modalidade de residência dá igual. Então, no Rio de Janeiro, principalmente, tem muitos cursos que eu tenho uma vaga para residente e 3 vagas para especialização e é uma turma única. O mesmo curso, o mesmo formato, as mesmas cirurgias, cursos consagrados. Então, é possível. O que não é possível, o que não pode ser admitido, são as especializações hoje que estão surgindo para adequar uma agenda da harmonização. Então, uma especialização muito enxuta, fora dos moldes do colégio. A gente está vendo hoje especializações sem hospital. A gente teve esse problema lá no Rio de Janeiro, uma briga danada dentro do conselho, do tipo, tem hospital? Perguntas formais a gente fazendo para o local. Não, uma especialização focada em cirurgia de Hoff. Então, isso não dá para ser admitido. Então, se o aluno busca uma especialização, mas que está dentro das normas do colégio, fica tranquilo, ele vai ser bem informado. Agora, essas especializações que funcionam como um atalho, esse atalho não funciona. Esse atalho não vai conseguir formar um residente, um profissional que consiga exercer a profissão de forma correta. Professor Dr. Jonathan Ribeiro, um prazer imenso recebê-lo aqui no canal da Bucocast. Suas considerações finais, meu amigo. Olha, eu gostaria de parabenizar o seu trabalho. Obrigado. Eu acompanho pra caramba, né, na rede social, como eu falei, rede social tem de tudo e você consegue achar muita coisa boa. Eu acho que isso é um ganho muito grande para quem está começando, mas para quem já estava trabalhando, você vê um professor consagrado comentando um caso, comentando uma dificuldade, que é aquela conversa pós-congresso que às vezes o estudante mais acanhado não queria ter, e isso é um benefício muito grande para a nossa especialidade. Então, a dica que eu deixo para quem está iniciando na especialidade ame a especialidade ela é fantástica, se dedique, sofra e pague o preço do que tem que ser pago e siga as normas, o molde e as pessoas que estão dentro do colégio, que aquilo ali é uma chancela para você ir pelo caminho correto. Professor, um prazer imenso. O prazer foi meu, mais amigo. uma vez. Faríamos aqui 1h30, 2 horas tranquilamente de podcast, mas uma oportunidade aí que nós estivermos no Rio de Janeiro ou a São Paulo, que nós temos nosso estúdio, fica aqui o nosso convite para a gente poder falar um pouco mais sobre sua carreira e sua trajetória. Estarei lá. Obrigado, amigo. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, nosso muito obrigado e até o próximo episódio.